Olá, tudo bem? Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Hoje com o profeta Avatar. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é hábita para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta ao ouvir a transparência da palavra de Deus. Hoje iremos falar de uma forma viva e eficaz. Iremos transparecer um pouco das Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Para que nós possamos entender em relação ao Novo Testamento e o Antigo Testamento, irei te falar agora, sem vinheta, sem nada. Irei te falar agora. Você fica até o final do vídeo se quiser, se não, pois a resposta eu vou te dar agora. Olha, na verdade, o Antigo Testamento são 22 letras registradas. Até hoje se considera o alfabeto hebraico. 22 letras do alfabeto hebraico, que começa da letra Aleph, e vai até a última letra, que é o Tav. Algumas vezes eu estudei o hebraico, mas o meu sentido de estudar hebraico não estudar a cultura, mas lembrar um pouco da transparência dessas letras, né? Buscar o teor dessa letra. Porque na Bíblia deixa bem claro que tudo que está nessas letras foi relacionado a Deus. Então, o teor daquelas letras, que é a forma espiritual de ser expressada. Porque a letra em si, ela castiga, ela mata. A letra em si, ela mata. E foi o que aconteceu esse tempo todo. As pessoas, sem lembrar da transparência da palavra de Deus, começaram a matar, roubar, julgar, condenar. E não foi só ladrão, traficante, matador, não. Não, foi os religiosos também. Eles condenavam as pessoas por não seguirem as doutrinas dele. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo veio, o Espírito se apossou de todos nós. Hoje em dia nós não precisamos de guia, porque o guia é o Cristo. O guia é a nossa transparência, a nossa mente que Deus nos deu. Essas palavras, esse teor dessas palavras, dessas 22 letras do alfabeto hebraico, aonde está o teor das palavras? Estão naquelas letras. Por isso a importância da gente se conectar, porque existe muita possibilidade da gente passar muitos e muito tempo em nossa vida e não conseguir transparecer a palavra de Deus. Porque tudo que os gregos buscavam era sabedoria. Mas os judeus, eles queriam sinais. Eles buscavam sinais. Devemos lembrar que na vinda do Senhor Jesus Cristo, os judeus buscavam só sinais. E o Senhor Jesus Cristo mostrava os sinais vindo do céu, só que eles não acreditavam. Porque a transparência da palavra e as letras, eles já tinham ali. Porque a transparência estava no teor da palavra. Então, dificilmente eles iam compreender. Mas os gregos compreenderam isso e levaram para a mente deles a transparência. E dali começaram a transparecer. Mas com o intuito de, digamos assim, puxar o peixe para o lado dele. Cada um país puxa o peixe para o lado dele. Mas sempre sobra alguma coisa. E Deus pega o sábio na sua própria sabedoria, né? Na sua própria astúcia. Então Deus permitiu que os gregos tivessem essa transparência. Por quê? Se os judeus não creram, então a obra de Deus tem que continuar. Se o próprio Deus enviou o filho dele para salvar todos nós, expulsou o filho dele do céu, né? Que é do jardim do Éden. O filho de Deus era Adão. Então, tudo que Deus fez ali no início, Deus deixou bem claro para todos os judeus, para todos, para o mundo todo. Só que os judeus têm uma certa vantagem, digamos assim, porque aos judeus foram dados os oráculos de Deus, quer dizer, a transparência da palavra de Deus foram dados aos judeus. Só que eles não creram, né? E não transpareceram a palavra de Deus e preferiram ficar com as letras, né? As letras escritas ali. Porque, na verdade, o evangelho é a transparência daquelas letras.
Não é outro evangelho, e sim um antigo. Devemos lembrar do nosso irmão apóstolo Paulo, que sempre quando ele prega, ele diz, ó, não estou pregando um novo evangelho, e sim o antigo. Porque esse evangelho ele está oculto dentro daquelas letras. Todas as letras do alfabeto hebraico ali tem uma transparência, ela tem uma conexão. Então é dali de onde saiu o evangelho. Então é importante que a gente venha se conectar com a transparência da palavra de Deus para que a gente possa usufruir da vida eterna. Porque a vida eterna são os mandamentos de Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 12, versículo 50, que diz assim: Eu sei, meu Pai, que o seu mandamento, os seus mandamentos, é a vida eterna. A vida eterna não é simplesmente você viver para sempre, porque de fato nós vivemos para sempre. Não é a primeira vez que estamos aqui. Morremos muitas e muitas vezes devido à conexão errada, mas agora devemos andar no caminho correto. Porque todos nós ressurgem novamente. Aonde estiver o nosso DNA, é lá onde você vai ressurgir novamente. É ali onde vai ser gerado um corpo para você habitar novamente. E isso não tem demora. A demora é sairmos desse corpo já para outro, para construir outro. Porque o Espírito que está em nós, ele trabalha o tempo todo. Porque o Pai trabalha o tempo todo. Porque nós somos um Espírito com Deus e esse Espírito sempre está trabalhando. Esse Espírito não dorme. Por mais que as obras estejam concluídas desde a fundação do mundo, mas o Espírito trabalha no sentido de nos conectar fisicamente a essa lei espiritual que Deus determinou para todos nós seguir. Então o Espírito confessa a Deus as nossas fraquezas. Deus sabe das nossas fraquezas, mas o que devemos fazer é se conectar à transparência da palavra de Deus para que a gente possa usufruir da vida eterna, porque o melhor lugar que tem, que Deus colocou nós, foi aqui. Então devemos se conectar à transparência da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima programação.